Olá, eu sou Elizabeth Portugal, aluna do curso de Licenciatura em História da Uninter. E vamos para mais um encontro do nosso curso de extensão. Cine História, a história contada na visão da sétima arte. Nesse encontro, iremos falar sobre a conquista da América. Para falar sobre a conquista da América, deveremos começar inicialmente, pelas grandes navegações. As grandes navegações e as expedições marítimas foram impulsionadas pelo fechamento das rotas comerciais pelos turcos, após a queda de Constantinopla, em 1453, realizada pelos europeus entre os séculos XV e XVI. Os pioneiros nas expansões marítimas europeias foram os portugueses e os espanhóis, seguidos pelos ingleses, franceses e holandeses. A conquista de um mundo desconhecido representava um desafio para as monarquias nacionais, que viam neste empreendimento uma forma de legitimar seu poder e expandir o seu território. O continente europeu recebia do Oriente várias mercadorias que eram transportadas pelos árabes em caravanas, realizadas por terras e até a Itália, e chegando a Gênova, Veneza e Pisa. Como intermediárias, estas cidades monopolizavam o comércio no mar Mediterrâneo e havia uma pressão das monarquias nacionais para a quebra do monopólio. Além do comércio paralisado, a união entre o Estado e a burguesia consistiu em outro importante fator para as grandes navegações. Era de interesse dos monarcas e burgueses financiar a tecnologia para subsidiar as incursões marítimas. Surgem assim os barinéis, pequenos barcos de 2 mastros e velas quadrangulares, seguidos pelas caravelas com 3 mastros e, por fim, as naus, mais sofisticadas e dotadas de leme. Na China, provinha a bússola e das regiões árabes o astrolábio, que serão fundamentais para auxiliar e fazer possível navegação de grande distância. Todo esse conhecimento náutico, o Estado centralizado, uma burguesia interessada em expandir seus negócios e, por fim, não podemos esquecer os motivos religiosos, algo importantíssimo naquela época. Deste modo, os europeus também queriam expandir a fé cristã às novas terras. As grandes navegações espanholas. O segundo país europeu a se aventurar nas grandes navegações foi a Espanha, quase 80 anos depois de Portugal. As expedições contaram com o apoio principalmente de Isabel de Castela, Isabel a Católica, a Rainha de Castela, que é essa daqui, a Isabel I, Rainha de Castela e Rainha Consorte de Aragão. O navegante Cristóvão Colombo pensava ser possível atingir a Índia por outro caminho, a oeste. Para isso, as caravelas deveriam abandonar a rota segura que margeava a costa africana e seguir pelo Oceano Aberto. Colombo pediu ajuda aos reis portugueses, mas foi rechaçado. Partiu para o reino de Castela, onde sua ideia foi considerada louca por alguns e por outros fantástica. Conseguiu convencer especificamente a Rainha de Castela, Isabel I, interessada em expandir seus negócios, por mais distantes que fossem. Em sua primeira viagem, Cristóvão Colombo desembarcou nas Bahamas, acreditando ter alcançado as Índias. Somente em 1504 desfez-se o engano, quando o navegador Américo Vespúcio
confirmou tratar-se de um novo continente. Mesmo assim, até a morte de Colombo, ele sustentava que havia atingido o subcontinente indiano. Todos sabem, né, que Cristóvão Colombo foi quem descobriu, entre aspas, né, isso será explicado mais à frente, a América em 1492. Na primeira imagem, Colombo, né, o primeiro navegador a estimular as conquistas marítimas da coroa espanhola. Enfim, o principal motivo desse encontro, o descobrimento da América, descobrimento entre aspas. Na primeira imagem, as caravelas, né, em alto mar, e na segunda imagem, a chegada de Colombo à ilha de Guadalajara, atual Bahamas. Descobrimento da América. Chama-se Descobrimento da América a chegada e ocupação da América pelo navegador Cristóvão Colombo, em 12 de outubro de 1492. Então vamos voltar um pouquinho mais, né? A busca pelo Oriente. Os reis de Castela se interessavam em se lançarem ao mar. Ambas coroas assinaram vários tratados a fim de repartir as terras descobertas e por descobrir. Um dos acordos assinados foi o Tratado de Tordesilhas, em 1492, que dividia o mundo entre Portugal e Espanha. Neste contexto, o navegador genovês Cristóvão Colombo alimentou a ideia de chegar às Índias navegando pelo Poente, ou seja, ele queria tentar um novo caminho, até então inexplorado. Esta rota era baseada no mapa do Florentino Paolo Toscanelli, 1397-1482. E a ideia foi apresentada ao rei de Portugal, Dom João II. O monarca negou o apoio, pois duvidava que seria, no caso, possível, né, fazer. Colombo parte para os reinos de Castela e Aragão em busca de ajuda. Apesar de unificadas, parte da nobreza castelhana queria continuar a sustentar guerras no continente europeu. A outra parte desejava arriscar-se em busca do desconhecido, novo mundo. Após 7 anos de reuniões, isso tudo antes do descobrimento, isso tudo antes de 1492, né? Após 7 anos de reuniões, discussões e intrigas, Colombo conseguiu dinheiro para realizar seu empreendimento. A expedição foi patrocinada pelos reis católicos da Espanha, Fernando de Aragão e Isabel de Castela. Assim, ele partiu em 13 de agosto de 1492, com apenas 2 caravelas, Nina e Pinta, e a nau Santa Maria. A tripulação estava composta de 90 homens que chegaram à América 61 dias depois, aportando nas Bahamas, e logo depois em Cuba e Santo Domingo. Colombo acreditava ter encontrado as Índias e tentou por mais 4 vezes chegar aos mercados indianos, sempre acreditando que tinha chegado à Ásia, porém suas excursões resultaram no descobrimento das Antilhas e da América Central. Atualmente questiona-se o uso da palavra descobrimento para nomear este feito, pois as terras já se encontravam habitadas por povos nativos. Uma curiosidade. Mas se você quiser continuar na visão de que Cristóvão Colombo descobriu a América, basta ignorar o fato de que o continente já era habitado por milhões de seres humanos e que, muito antes de ser conhecido como América, já era povoado há milênios. Ignore também o fato de que
O nórdico Leif Erikson chegou por volta do ano 1000, onde hoje é o Canadá. Se Cristóvão Colombo tivesse descoberto a América, ele ignorou completamente o fato, pois morreu dizendo que havia chegado à Ásia. Isso no caso, são fatos pesquisados. Outro detalhe é que Colombo descobriu o arquipélago das Bahamas. Posteriormente viajou ao sul do continente. O navegador nunca chegou a pisar na América do Norte. Ou seja, nessa expedição que Colombo fez, ele chegou em uma terra que já era habitada, né, que no caso as Bahamas, ali naquela região da América Central. Mas isso não quer dizer que ele descobriu uma terra inabitada. Até mesmo porque aqui nas Américas, no Novo Mundo, já havia uma população, o espaço já era habitado. E antes de Colombo chegar às Américas, outro navegador já havia chegado, né, lá na América do Norte. E mesmo assim ainda não é considerado o cara que descobriu a América. Mas o principal fato que sempre é debatido é que não se descobre um lugar onde já é habitado, né? Você descobre algo que não pertence a ninguém. Se um lugar já é habitado, esse lugar já pertence a alguém. Ah, mas você está fazendo um curso de extensão sobre a conquista da América. Sim, ele chegou aqui, ele pode ter conquistado, mas ele, digamos assim, ele conquistou algo que já tinham pessoas já morando, um lugar que já era habitado. Enfim, polêmicas à parte, como eu comentei ali em cima, depois que Colombo descobriu a América, né? Nessa questão de Portugal e Espanha estarem naquela gana, né, de quererem conquistar novas terras, novos mundos, foi assinado ainda em 1494, perdão, o Tratado de Tordesilhas. Então vamos falar um pouquinho sobre esse tratado. Aqui ainda, antes de falar sobre o tratado, gostaria de ressaltar essas duas imagens. Essa primeira imagem é a imagem de um mapa que mostra a reconstrução do itinerário do primeiro das 4 viagens de Colombo, aquela que aconteceu em 1492. Ele saindo, né, daqui da Espanha e chegando até as Bahamas, tá aqui a setinha, e depois o seu retorno, né, passando por Lisboa, né, chegando aqui em Palos e por aí vai. E aqui na outra imagem é quando ele retornou à Espanha, trazendo as notícias do, entre aspas, achamento de novas terras. E foi recebido com grande homenagem, né? Pelo rei Fernando e a rainha Isabel de Castela. Agora sim, vamos ao tratado. Como eu falei, um tratado que foi assinado entre Portugal e Espanha em 1494. Duas potências europeias disputavam o território sul-americano no período do século XV. Vamos relembrar essa jogada? Vamos. O Tratado de Tordesilhas foi um documento assinado em 7 de junho de 1494 na vila espanhola de Tordesilhas, por isso o nome. Os protagonistas foram Portugal e Espanha, que delimitaram, através de uma linha imaginária, as posses portuguesas e espanholas no território da América do Sul, chamado de Novo Continente. Essa linha imaginária passava a 370 léguas de Cabo Verde. O território a oeste da linha ficava com a Espanha e a leste Portugal,
De acordo com alguns mapas, o território português no Brasil começava próximo aonde atualmente se encontra Belém, no Pará, e descia em linha reta até perto de Laguna, em Santa Catarina. O objetivo era acabar com as disputas de território, desde que o novo continente havia sido, entre aspas, descoberto 2 anos antes. Com o passar do tempo, os portugueses começaram a invadir o território espanhol. Dessa maneira, o Brasil começou a ter os contornos que conhecemos hoje. A Espanha, que precisava tomar conta de um domínio muito extenso, não conseguiu se defender das investidas portuguesas. Assim, em 1750, o Tratado de Tordesilhas foi oficialmente desconsiderado e atualizado para o Tratado de Madrid. Bom, vejamos aqui na primeira imagem a assinatura, né, pelos reis de Portugal e Castela, o Fernando II, né, e a Isabel I, e o rei de Portugal, João III, assinando o tratado. Aqui, a segunda imagem, a folha de rosto do tratado em si, né, que foi assinado em 1494. Aqui nessa terceira imagem, que eu vou ampliar, tem um mapa com a dita linha divisória, onde dá-se a perceber duas linhas divisórias. Espera aí só um minuto. Não dá para eu usar o breguetezinho aqui. Vamos lá, aqui pequenininho. Aqui é uma linha, aqui é outra linha. Tá vendo? Aqui tá meio torto, mas a linha é reta. As duas linhas, né? Tudo que tá de amarelo pertencia à Espanha. Tudo que tá de roxinho pertencia a Portugal. Né? Tirando aqui a Ásia, a Europa, que já eram habitadas. Né? Só os considerados, entre aspas, os novos continentes. Enfim, como nós vemos aqui o Brasil, né? Aqui dá-se para ver que um pedacinho do Brasil, até quando foi assinado esse tratado, pertencia a Portugal. Enfim, na próxima imagem, veremos aqui o tratado. O tratado só em cima, aqui a linha imaginária do tratado, só em cima do Brasil. Todo o Nordeste, Sudeste, pedacinho do Sul, pertencia a Portugal, possessão portuguesa. O Norte, Centro-Oeste, né? Só um pedacinho do Centro-Oeste aqui, ó, Goiás e um pedacinho do Norte que estão em Portugal, mas quase todo o Centro-Oeste e a maior parte do Sul pertencia à possessão espanhola. Mas como eu falei, depois Portugal foi tomando posse de tudo e tanto que depois esse tratado foi desconfigurado, porque não passou a não ter consideração nenhuma, já que Portugal por si só acabou invadindo aí várias partes que era, entre aspas, considerado sendo de Espanha. Mas por que Portugal e Espanha? No século XV, os dois países eram as maiores potências mundiais na expansão marítima comercial na Europa, que buscavam aumentar seus lucros à procura de novas rotas comerciais. Enquanto Portugal conquistou uma série de domínios ao longo da costa africana, os espanhóis finalizaram a formação de seu Estado Nacional em 1492 e a nação apostou no projeto do Cristóvão Colombo, que chegou ao continente americano, achando que estava nas Índias. Ou seja, são os países que mais investiam nas grandes navegações e na busca por novas terras ao redor do mundo, né? Sendo que Portugal estava 80 anos na frente da Espanha. Cristóvão Colombo. Falaremos agora um pouquinho sobre Cristóvão Colombo.
Cristóvão Colombo nasceu entre agosto e outubro de 1451, na República de Gênova, cidade portuária do norte da Itália, onde cresceu circulando entre navios e marinheiros. Naquela época, o comércio europeu com o Extremo Oriente, praticado principalmente por mercadores venezianos que seguiam a rota descoberta por Marco Polo, estava florescendo. O problema é que o caminho terrestre de Polo era extremamente longo e difícil. Alguns navegadores, como Colombo, acreditavam na possibilidade de que o mundo era esférico e estavam convencidos de que poderiam chegar ao Oriente, no leste, viajando para o oeste. Hoje sabemos que o mundo é, de fato, uma esfera, mas vamos analisar dessa forma também. Colombo já sabia, já existia essa certeza de que o mundo era esférico. Enfim, polêmicas à parte. Com grande massa de terra nos hemisférios orientais e ocidentais. Mas na Europa, até a época de Colombo em geral, acreditava-se que a terra fosse achatada, balela, como um prato, e quem navegasse para muito longe no oceano acabaria caindo pela borda. Eu estou comentando isso aqui assim, mas se já na época Colombo sabia que a terra era redonda, que o mundo não era, a terra não era achatada, então por que você está falando isso? Porque foi assim que foi ensinado durante muito tempo, durante muitos séculos e séculos. Mas o que se sabe, segundo várias pesquisas, é que nessa época Colombo já sabia que a terra era redonda. O que ele queria era tentar, digamos assim, testar a distância que o mar tinha, entendeu? Até onde esse mar vai me levar. Era basicamente isso. Antes de zarpar, Colombo possuía uma cópia de geografia de Ptolomeu entre 1200 e 1500. Já existiam na Europa uma grande quantidade de livros publicados sobre o tema, incluindo o De Spere, de 1200. A preocupação de Colombo não era saber se a Terra era redonda, como eu estava falando, porque todos já sabiam, mas sim qual seria o tamanho do oceano que iria atravessar. A intenção dele era ele saber até onde esse mar vai me levar, quanto tempo que eu vou levar para chegar até onde ele queria chegar, era na Ásia, nas Índias, né? Por esse lado aqui, será que a Terra, será que o período, o percurso é mais longo, é mais curto? Essa era a intenção dele. Colombo estava disposto a fazer a experiência de viajar ao oeste para atingir o leste e saiu em busca de um governo que financiasse sua aventura. Isso aqui eu já contei lá em cima, mas fazendo parte aqui da biografia do Colombo. Os governantes das cidades italianas de Gênova e Veneza, assim como Portugal, recusaram sua proposta. Ele procurou então o rei Fernando de Aragão e a rainha Isabel de Castela, na Espanha, que concordaram em fornecer 3 navios, Nina, Pinta e Santa Maria, e a tripulação necessária. Colombo zarpou do Porto de Palos, na Espanha, no dia 6 de setembro de 1492, depois de uma viagem de 5 semanas, durante as quais seus marinheiros quase se amontoaram. No dia 12 de outubro de 1492, a expedição chegou onde provavelmente hoje se localiza as Bahamas. Depois visitou o que atualmente corresponde aos territórios de Cuba, Haiti e República Dominicana. Poucos fatos da história da humanidade foram tão importantes quanto a chegada de Cristóvão Colombo nas Américas. Ok, como eu falei, Colombo tinha essa intenção de fazer essa viagem, só que ele precisava de patrocínio. Como ele não conseguiu patrocínio inicialmente de Portugal, né, e de Gênova e Veneza, na Itália, então ele procurou a coroa espanhola, até que ele conseguiu, mas isso levou um tempo, né?
Não foi tipo no dia seguinte, ah não, toma aqui a grana e vai. Não. Isso levou anos até ele conseguir esse patrocínio. Importante frisar mais uma vez. Colombo não descobriu a América, pois quando ele chegou ao Caribe, que ele pensava ser a Índia, havia cerca de 9 milhões de nativos no hemisfério ocidental. Esses, no entanto, não tinham a menor ideia de que houvesse um hemisfério oriental, assim como os europeus nem desconfiavam na existência de um continente a oeste. Os dois hemisférios eram tão diferentes e independentes como se realmente existissem, no caso estivessem, né, em planetas separados. O grande feito de Colombo foi uni-los. O que quer dizer aqui? No caso, a Europa, a Ásia, né, lá as Índias, nessa época, lá em 1492, era muito mais evoluído do que aqui, né, as Américas, né, que eram habitadas pelos nativos, né, tal qual a gente conhece. E os nativos vieram a chamar índios justamente porque Colombo achou que estava chegando nas Índias. Então, por isso que ficou essa expressão, índios, né? Mas, na verdade, eram os nativos aqui no caso dessa terra aqui. Na primeira imagem é um provável retrato de Colombo, né? E na segunda imagem é uma estátua de Colombo em Columbus, nos Estados Unidos. Aqui, a primeira imagem, né? A primeira não, a única imagem do mapinha. O mapinha tem o percurso das 4 viagens que Cristóvão Colombo fez da Europa à América. A primeira viagem, que no caso é a mais famosa, né, que é a tal viagem, entre aspas, do descobrimento, ou achamento, ou conhecimento, né, é o roxinho. Tem a ida e tem tanto a ida assim como a volta. A segunda viagem, que foi em 1493 a 1496, já é são as linhas vermelhas, tanto a vinda quanto o retorno. A terceira viagem, 1498 a 1500, são as linhas azuis, ida e volta. E a quarta viagem, 1502 a 1504. Aqui ao lado, a primeira viagem, Ilha das Caraíbas, né? Colombo cruza o Atlântico, chega a Guanahani, batizado como São Salvador, e percorre algumas ilhas. Na segunda viagem, que foi em 1493 a 1496, nas Pequenas Antilhas, ao traçar uma rota mais ao sul, que seria a definitiva descoberta das Pequenas Antilhas. 1498 a 1500, costa continental. Colombo alcança pela primeira vez território continental e explora a costa da Venezuela. 1502 a 1504, exploração das Caraíbas Ocidentais. A busca da passagem para a China conduz à costa do Panamá e a Nicarágua. Uma curiosidade. O nome de Colombo inspirou o nome de pelo menos um país, que no caso é a Colômbia, e 2 regiões da América do Norte, a Colômbia Britânica, no Canadá, e o Distrito de Colômbia, nos Estados Unidos. Então, para fechar esse encontro, como eu havia comentado, eu vou dar a dica de um filme, né? E o maior representante, talvez, dessa história da conquista, né, da América, é o filme 1492, A Conquista do Paraíso. É um filme de 1992, é uma coprodução entre Espanha, Estados Unidos, França e Reino Unido,
Direção do Ridley Scott, o mesmo diretor de Cruzada. É um filme que tem mais de 2 horas de duração, mas não é um filme cansativo. Classificação 16 anos. E o gênero: aventura, biografia, drama e história. O elenco conta com Gerard Depardieu, ator francês, né, que faz o Colombo, apesar do Colombo ser italiano. Sigourney Weaver, Armando Assante, entre outros. A sinopse do filme: 20 anos da vida de Colombo, desde quando se convenceu de que o mundo era redondo, passando pelo empenho em conseguir apoio financeiro à coroa espanhola para sua expedição, o descobrimento em si da América, o desastroso comportamento que os europeus tiveram com os habitantes do Novo Mundo e a luta de Colombo para colonizar um continente que ele descobriu por acaso, além de sua decadência na velhice. O filme trata basicamente dos 20 anos, né, da vida de Colombo, e principalmente desse período quando ele descobre a América e tudo, né, que ele vai passar, os conflitos diante a essa descoberta. É um filme muito bom, é um filme que na sua época não teve assim, não foi campeão, né, de bilheteria, nem fez tanto alarde. A crítica também é tanto positiva quanto, tem críticas no caso tanto positivas quanto negativas. Mas o filme em si é um excelente filme. Já assisti várias vezes, assisti de novo para fazer essa aula. E como eu falei, tem um link aí abaixo do vídeo. Tem o filme, no caso, no YouTube mesmo, em português, para quem quiser assistir. É um filme muito interessante. Fechando, né, gente? Mais uma aula sobre, como eu falei, fatos históricos que foram adaptados para o cinema. É como eu falei, minha intenção não é julgar o produto, a obra ao qual esses fatos históricos foram baseados. A minha intenção é falar um pouco sobre as histórias, né, que deram origem, né, a essas produções e indicar, né, as produções para que vocês assistam e façam um comparativo, né? Até mesmo porque são obras adaptadas. Nem a maioria das obras adaptadas não são 100%. A maioria não são 100% de acordo, né, com o que de fato foi aquele fato histórico. Gostaria de agradecer a quem chegou até aqui. Como eu falei, para que esse curso de extensão valha, eu gostaria de pedir a vocês, se possível, colocar o nome completo e endereço de e-mail, porque isso irá validar o curso, né? Porque essas informações irá para a lista de presença. Obrigada mais uma vez e até o próximo encontro.